Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Seguimos para mais uma videoaula nessa sexta-feira. Hoje eu vou falar sobre tecido conjuntivo, que está no capítulo 2 da apostila 4 frente A, certo? Na semana passada, o conteúdo da nossa aula foi tecido epitelial, então lembrando que estamos nesse assunto, que é o estudo dos tecidos, e hoje eu vou falar sobre um segundo tipo de tecido, que é o tecido conjuntivo, tá? Para quem não assistiu a videoaula anterior, é importante que vocês assistam, porque lá eu fiz uma introdução sobre tecidos como conceito, funções e tudo mais, tá? Então, olha só, gente, é bacana a gente relacionar o tecido conjuntivo, prestando bastante atenção nessa palavrinha, conjuntivo, com algumas palavras. Por exemplo, conjunto, que já lembra o nome dele, né? E coletivo. Por quê? Uma das funções desempenhadas pelo tecido conjuntivo é unir tecidos diversos. Então, o tecido conjuntivo, ele une e preenche espaços dentro dos sistemas do corpo humano. Ele também promove muitas vezes sustentação, vou falar sobre isso, e nutrição de outros tecidos. Para quem assistiu a videoaula da semana passada, eu falei que o tecido epitelial, ele é um tecido que não tem vaso sanguíneo chegando até ele. Então, ele não tem ali um aporte de nutriente e gases. Quem vai distribuir, disponibilizar essa nutrição, né, para o tecido epitelial é o tecido conjuntivo. Então, ele dá base para que o tecido epitelial se desenvolva e se mantenha vivo, tá? Então, o tecido conjuntivo, vamos lá, ele une outros tecidos, preenchendo espaços, ele garante muitas vezes sustentação de outros tecidos, dependendo da consistência que ele tem, e nutrição de outros tecidos, certo? Uma característica muito importante do tecido conjuntivo é que, ao contrário do epitelial, então estou sempre fazendo uma comparação aqui, eu acho isso importante, o tecido conjuntivo tem muito espaço entre as células. Então, esse espaço, que é lotado de substâncias, é chamado de matriz intercelular. Então, a matriz intercelular do tecido conjuntivo é grande, é volumosa, tá certo? E essa consistência, a presença de substâncias dessa matriz intercelular garante uma consistência para o tecido conjuntivo. Então, por exemplo, se nessa matriz existe proteínas e também fibras, dependendo da quantidade e da origem dessas fibras e proteínas, o tecido conjuntivo vai ser super resistente, rígido. Se eu tiver um tecido conjuntivo com matriz intercelular, com poucas proteínas e poucas fibras, esse tecido conjuntivo ele pode ser gelatinoso e até mesmo líquido. Então, a consistência e presença de substâncias na matriz intercelular promove uma classificação de tecidos conjuntivos, ou seja, que tipos de tecidos conjuntivos que existem no organismo. A gente vai ver um pouquinho aqui sobre 5 tecidos conjuntivos, tá? Primeiro, é o tecido conjuntivo frouxo e denso. Segundo, tecido conjuntivo hematopoético, tecido conjuntivo adiposo, tecido conjuntivo de transporte e tecido conjuntivo de sustentação. Nessa videoaula aqui eu vou falar dos 3 primeiros, tá? Frouxo e denso, hematopoético e adiposo. Vamos lá. Nome das células que podem estar presentes nessa matriz intercelular, já que eu citei que essas substâncias justamente vão dar a cara, digamos assim, né, desse tecido conjuntivo. Quem estiver com a apostila pode abrir na página 15, lá tem uma tabela que tem inclusive o desenho dessa célula, característica e o nome dela. Então, o fibroblasto, ele tem como característica a alta produção de proteínas. Na página 16 tem os macrófagos, os mastócitos e os plasmócitos. Então, essas células são muito comuns
na matriz intercelular. Depois sugiro que vocês deem uma olhadinha com calma aí nessa tabela, tá? A gente vai entrar agora no primeiro tecido, no estudo do primeiro tecido, que é o tecido conjuntivo frouxo. O nome frouxo já indica um pouquinho sobre a consistência dele. Ele tem poucas proteínas e poucas fibras, então a consistência dele é mais gelatinosa e ele está presente entre os órgãos do nosso organismo. Ele preenche espaços no nosso organismo. Lembrando que ao preencher esses espaços, ele nutre vários tecidos que estão ao redor, tá? Depois, tecido conjuntivo denso, o contrário do que eu acabei de falar. O denso já indica rigidez, sustentação, tá? E aí isso remete a alta quantidade de proteínas e de fibras. O tecido conjuntivo denso, por exemplo, compõe os tendões, que são estruturas de importância na nossa sustentação e movimentação. Tendão, para quem não sabe, é uma estrutura que conecta um músculo com o osso, ou seja, uma força é exercida na musculatura, essa força ela é deslocada, digamos assim, para o tendão e esse tendão consegue puxar o osso que está ali conectado a ele. Então ele promove o movimento. Tendão é um tipo de tecido conjuntivo denso. O terceiro tipo de tecido conjuntivo é o tecido conjuntivo hematopoético. Quem estiver com a apostila está na página 17 esse texto. Gente, hematopoético, o que significa isso? Hemato significa sangue e poiese significa síntese, formação. Então, olha a importância desse tecido. É o tecido que produz, que dá origem ao nosso sangue. E ele está presente dentro de alguns ossos, como o timo e o baço, e também compõe a nossa medula óssea vermelha, tá? O tecido hematopoético, ele pode apresentar dois tipos de células, as células mieloides e as células linfóides. Lembrando que são células tronco do tipo mieloide e células tronco do tipo linfóide. Essas células tronco, para quem não lembra o significado, né, de célula tronco, é uma célula que é indiferenciada e ela vai dar origem a diversas outras células diferenciadas, ou seja, especializadas em algumas funções, tá? As mieloides vão dar origem aos glóbulos vermelhos, aos glóbulos brancos e às plaquetas, certo? E as células linfóides vão dar origem aos linfócitos. Alguns linfócitos se diferenciam ainda dentro da medula óssea e outros saem de dentro da medula óssea através do sangue e percorrem o corpo e vão se organizar em outras estruturas linfóides, estruturas que estão relacionadas então à nossa defesa, tá? Então, por exemplo, os linfonodos, o timo, o baço, as amígdalas, vias respiratórias, um pouquinho nas vias digestórias. Conforme o ser humano vai se desenvolvendo, a medula óssea vermelha vai se desenvolvendo em medula óssea amarela, sem função de hematopoiese, sem a função, ou seja, de produção de sangue, tá? E o último tecido que a gente vai estudar nessa videoaula é o tecido adiposo. O tecido adiposo é formado por células adiposas ou adipócitos, possuem baixa atividade metabólica. Nas aves e nos mamíferos, o tecido adiposo ele desempenha principalmente três funções. Primeiro, é um tecido de reserva energética, então está relacionado a situações de sobrevivência. Esse lipídio armazenado dentro dos adipócitos, ele pode ser utilizado como matéria-prima para a produção de energia, forma uma camada de isolamento térmico, então principalmente nos animais que estão adaptados em regiões frias, o tecido adiposo ele é muito mais denso, muito mais bem desenvolvido, porque ele promove um isolamento térmico preservando a temperatura corpórea interna. E também é uma camada que protege contra choques mecânicos. Então, o tecido adiposo, ele protege contra agressões
aos órgãos, aos sistemas, né, aos órgãos internos. Então, ele também forma uma camada de, digamos assim, de revestimento, né, no corpo inteiro. É claro que dependendo da espécie, e aí dentro da espécie, dependendo do indivíduo, isso tem a ver com constituição genética, o tecido adiposo ele tem facilidade para se desenvolver em algumas regiões. Isso, inclusive, tem diferença entre homens e mulheres, tá certo? Bom, na videoaula da semana que vem, vou continuar o tecido conjuntivo e vou partir para o estudo de outro tipo de tecido, tá? Um beijo para vocês, até semana que vem.